Senhor Jesus, a tia Eli passando por aqui mais uma vez para estar ministrando uma aula para vocês. Nós estamos já caminhando para o fim da nossa revista, criança. Hoje a gente já está na lição de número 7. O tema da nossa lição, meu sonho agora é ser livre. Nós vamos continuar falando de José. Vamos fazer a nossa oração para nós podermos fazer nossa leitura bíblica e estarmos falando da nossa lição e do nosso personagem, que é José. Vamos orar, criança? Bendito Deus e eterno Pai, nessa hora, Pai, quero te pedir que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, através dessa lição que o Senhor vai de encontro com cada criança que está em suas casas, nos seus lares, onde quer que esteja, Pai. Fala conosco, que o Senhor traga, Pai, revelação da Tua palavra, que o Senhor nos ensine através da Tua palavra nessa manhã, nessa tarde, seja qual for o horário que a criança for assistir às nossas aulas da escola bíblica. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar de José, criança. Esse período agora, nessa revista, nós vamos estar falando de José. O título da nossa lição, meu sonho agora é ser livre, porque agora a gente vai falar de quando José estava preso, José estava em cárcere. Ele já tinha sido levado escravo para o Egito. Já tinha acontecido aquele fato da mulher de Potifar acusar ele e ele estava preso. Então, o que vocês acham que aconteceu com José, criança? O que aconteceu com José? José poderia ter desanimado, mas encarou a situação com perseverança. Da mesma forma que fez na casa de Potifar, porque sabia que Deus estava com ele. Então, crianças, José, mesmo que ele estava preso, ele estava em cárcere, ele encarou a situação do qual ele estava passando com muita fé, com muita determinação, porque ele sabia que Deus era com ele, crianças. Deus, em todo o tempo, Deus era com José. E logo ele se destacou dentre os prisioneiros pela dedicação e pelo seu comportamento e, claro, porque Deus o abençoava. Vamos ler na nossa Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 21, 22 e 23. Do qual traz a confirmação que o Senhor era com José. Então vamos ler, criança? Vocês pegaram a Bíblia de vocês? Então vamos lá. O Senhor, porém, era com José e lhe foi bendito e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às suas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, criança, José estava em cárcere. Ele estava preso, porque ele foi acusado por a mulher de Potifar. E ele foi preso por alguns anos, ele ficou preso ali. Aí o carcereiro que cuidava ali de todo aquele local onde estavam as pessoas que eram condenadas a cárcere, a ficar em prisão, lhe entregou a chave das celas e ele passou a cuidar das outras pessoas que estavam lá. E José foi bem
bem-sucedido, foi o melhor prisioneiro que teve, porque ele fazia as coisas, ele não fazia as coisas de má vontade, ele fazia as coisas tudo conforme o Senhor orientava ele. Depois de um tempo, ocorreu um problema entre Faraó e o chefe dos copeiros e dos padeiros. Faraó ficou tão furioso com os dois que mandou para a prisão, onde José estava dali em diante. José passou a cuidar deles também. Crianças, teve um problema lá no palácio e aí o Faraó se desentendeu com seus funcionários. Aí pegou e mandou esses dois funcionários, todos nós já sabemos, conhecemos a história. Aí o Faraó pegou e mandou que esses dois funcionários dele descessem o cárcere, lá onde estava José. E José passou a cuidar deles também, como cuidava dos outros. Então, passou-se muito tempo. Certa noite, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho e acordaram muito assustados e preocupados, querendo saber o que aquele sonho significava. Quando José foi vê-los de manhã, como era de costume, percebeu que tinha alguma coisa de errado com aqueles dois homens. José não fazia seu trabalho com má vontade, ele se preocupava com os presos, por isso perguntou àqueles homens o que estava acontecendo. Então José pediu-lhe que contasse seus sonhos, porque ele conhecia alguém que podia dizer o que aquele sonho significava. Então, criança, José, como de rotina dele, ele passava todos os dias de manhã em todas as salas, em todas as celas que estavam os prisioneiros, para ver se estava tudo bem com eles. Aí quando José chegou na cela dos dois funcionários de Faraó, que era o copeiro e o padeiro, ele viu que algo de errado, tinha acontecido com eles, porque eles demonstravam uma certa preocupação. Aí José perguntou para eles o que tinha acontecido. Aí José pegou e pediu para que eles contassem os sonhos, porque José sabia interpretar o sonho, não de si próprio, mas Deus, o Senhor, dava a interpretação do sonho para José. Ele falava, o próprio Espírito Santo falava para José qual era o significado daqueles sonhos. Aí o padeiro e o copeiro contaram os sonhos, para José. Apesar da família de José não ter importado com seus sonhos, se importado com os sonhos dos outros, ele se importava com os sonhos dos outros, Apesar da família de José seus irmãos achavam que ele era um sonhador, não deram muito moral para os sonhos de José. E os sonhos de José, todos eles, tinham um significado, criança? Aí, os irmãos de José chamavam ele de sonhador, Aí, quando José estava preso, então ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos desses dois homens lá no cárcere. Como os irmãos de José o chamavam de sonhador, E os sonhos de José que levaram ele a estar na situação no qual ele se encontrava. Ele estava sendo prisioneiro, ele estava como escravo. E ainda por cima, além de ser escravizado no Egito, ele foi preso, crianças. Aí, como ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, ele achava que os sonhos dele também, e como seus sonhos haviam levado ele àquele lugar, e ele era como um sonhador, e ele pôde interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro.
porque a interpretação não vinha de si mesmo, era Deus que dava discernimento e dava sabedoria para José interpretar os sonhos. Vamos ler lá em Gênesis 40, no capítulo 40, no versículo 9 e 11. Então o copeiro contou seus sonhos a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará o teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro, segundo o costume. Não era de costume, ele era copeiro. O que o copeiro fazia? Servia Faraó. Ainda existem copeiros, crianças, em restaurantes, em hotéis. Os copeiros servem as pessoas. E no caso aqui do copeiro de Faraó, ele era exclusivo para servir o vinho e os manjares, as comidas ao próprio Faraó. Então, José interpretou os sonhos do copeiro. E aí depois, o padeiro ouviu a interpretação do sonho do copeiro, ficou animado e falou para José: posso contar o meu sonho também? Aí José: é claro, respondeu José. Então ele contou. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 40, versículos 16 e 17, crianças. Vamos abrir a Bíblia de vocês e vamos ver qual foi o sonho do padeiro. Vendo o padeiro que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. Eis que 3 cestos de pão alvo estava sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, da haste da padaria, e as aves os comia do cesto na minha cabeça. Aí então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentre ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Então, a interpretação do sonho do padeiro não foi boa, né, crianças? Mas aí José tinha tanta certeza que a interpretação do sonho estava certa, pois Deus era quem dizia para José o significado dos sonhos, que pedia ao copeiro que se lembrasse dele quando voltasse a trabalhar para Faraó. Então, crianças, José tinha tanta certeza que a interpretação dele estava certa, que ia acontecer, que ele pediu, né, para o copeiro: olha, quando você voltar ao seu trabalho lá no palácio, fale de mim para o Faraó. Aí ele ficou esperando, né, criança? Assim como José havia falado, aconteceu. 3 dias depois, o Faraó deu uma festa para comemorar o seu aniversário e mandou soltar o chefe dos copeiros para que voltasse a trabalhar. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar o
O chefe dos copeiros ficou muito feliz por estar livre e voltar a trabalhar. Porém, né, criança, vocês se lembram que José tinha pediu para o copeiro, né, que lembrasse dele, mas infelizmente nós sabemos que ele não se lembrou de José. Ele se esqueceu completamente de José. José tinha todos os motivos para ficar triste e chateado. Não é mesmo, criança? Mas José não ficou triste, crianças. Ele não ficou triste, não ficou chateado e nem duvidando das promessas de Deus para ele. Porque ele sabia que Deus estava com ele e sabia que um dia os sonhos dele se realizaria. E ele guardava seus sonhos com ele, pois Deus que havia lhe dado os sonhos estava com ele. Crianças, Deus está conosco, não importa o que aconteça. Então, criança, vamos ler nosso versículo. Nosso versículo está lá no livro de Salmos 56, versículo 9, parte B. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Vamos repetir, crianças? Uma coisa eu sei, Deus está comigo. De uma coisa José sabia, que Deus estava com ele. Independente do que estava acontecendo, de onde ele estava e o porquê ele estava naquela situação. Mas ele tinha certeza, crianças, que Deus estava com ele. Por isso que José foi bem sucedido em todas as coisas que ele fez, mesmo ele estando em cárcere. O sonho dele era ser livre. E uma certeza ele tinha, que Deus estava com ele. E uma certeza que nós temos que ter, criança, é que Deus está conosco. Independente do que está acontecendo, independente de vocês estar passando por esse momento de pandemia, de nós não podemos estar em salas de aula, nós não estamos podendo estar com vocês aqui na salinha, mas saiba de uma coisa, que Deus é com vocês, assim como Deus foi com José. Amém, crianças? Agora a tia Eli vai falar para vocês do nosso plano de frequência e vamos falar do nosso troféu açúcar. Hoje a tia Eli marcou a presença com moeda de chocolate. Moeda de chocolate, criança, olha que delícia. A tia Eli marcou aqui para Ana Clara Pereira com moeda de chocolate, porque ela falou para nós que gosta muito de chocolate. E marquei para a Nicole também, porque a Nicole gosta de chocolate, crianças. E a Shirley está, mais a tia Vanusa, fazendo o nosso troféu açúcar. Toda semana nós colocamos alguns docinhos aqui dentro do nosso troféu açúcar. E o doce dessa semana, foi moeda de chocolate, porque eu acredito que todos vocês gostam muito de moeda de chocolate. A tia Vanusa falou para mim, eu gosto, Shirley, de moeda de chocolate, eu quero também um troféu açúcar. Eu falei, tia Vanusa, não sei se eu vou conseguir fazer um troféu açúcar para você, mas vou tentar. E a tia Vanusa e eu estamos preparando esse troféu açúcar com todas as delícias que vocês gostam, para no final da revista nós estarmos entregando para vocês, crianças. Então, crianças, vamos orar agora, finalizar a nossa aula. Vamos fazer uma oração para finalizar. Pai querido, eu te agradeço por esse momento que o Senhor nos deu para aprender da Tua Palavra. Que o Senhor venha nos dar uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória, Pai. Guarda cada criança, livra o Deus de acidente doméstico, livra do homem mau, guarda a família de cada criança da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém.